Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 8 de março de 2021, estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos 24 ao 30, que diz assim: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós podemos perceber claramente a rejeição que Jesus sofre, a incredulidade por parte dos seus conterrâneos. Jesus estava na sinagoga, estava dando o seu ensinamento. E é muito interessante que, se a gente pegar alguns versículos antes, a gente vai perceber como o povo ficava maravilhado com o ensinamento de Jesus, porque não era um ensinamento qualquer. Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Jesus tinha sabedoria nas suas palavras. Eles ficavam maravilhados. Mas, mesmo maravilhados, eles diziam: Mas não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? Ficaram menosprezando Jesus porque eles conheciam Jesus. Eram seus conterrâneos, era ali da sua terra. E é por isso que no Evangelho de hoje Jesus vai dizer: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Veja, os conterrâneos de Jesus disseram: Mas ele não é o filho de José? Isso nos faz pensar o seguinte, meu povo: quantas vezes Deus fala conosco, mas nós não acreditamos ou rejeitamos, porque a forma de Deus falar conosco, às vezes, é através de uma situação muito simples, corriqueira do dia a dia, ou até mesmo quando Deus nos fala por meio de uma pessoa simples também, talvez uma pessoa que não tenha nem estudos, talvez aquela pessoa que nós consideramos que é menos do que nós, porque muitas vezes nós nos consideramos maiores do que os outros, como se nós tivéssemos mais conhecimento do que as pessoas. E às vezes Deus se utiliza de uma pessoa simples, sem estudo, para nos falar, para nos transmitir a sua palavra. Só que muitas vezes nós temos um problema muito sério, porque nós esperamos que Deus nos fale de uma forma tremenda, de uma forma que nós fiquemos maravilhados. E, no entanto, é naquela situação do dia a dia que Deus está nos falando, que Deus está transmitindo a sua palavra a cada um de nós. Às vezes, é por aquela pessoa simples mesmo que Deus fala conosco. Sim, de fato, é uma pessoa que não tem instrução, que não teve estudo, mas tem sabedoria de vida. E às vezes, por meio dela, Deus fala conosco. Mas aí vem a nossa reação, como aquele povo: Mas não é o filho de José? E nós muitas vezes deixamos de acreditar que é Deus que está nos falando. Por quê? Porque logo é como se nós pensássemos: não pode ser Deus, porque
Deus não ia falar assim tão simples comigo. E fala. Às vezes nós deixamos de ouvir a Deus por conta disso. Porque ao mesmo tempo que nós pedimos, Senhor, fala comigo, diante daquelas situações que nós vivemos, às vezes situações difíceis, nós dizemos, Senhor, o que eu faço aqui diante dessa situação? Senhor, fala comigo. E às vezes Deus está falando ali com a gente, naquela situação, ou por meio daquela pessoa simples, sem instrução, mas está falando. Mas, por ser de uma forma simples, muitas vezes nós rejeitamos a palavra de Deus. Nós rejeitamos a presença de Deus, porque esperamos outro agir de Deus. Esperamos que Deus haja de uma forma gloriosa. Não. Muitas vezes Deus nos fala de forma simples. E o que nós precisamos pedir a Deus? Precisamos pedir a Deus que nos dê um coração que seja dócil à sua palavra, à sua voz. Precisamos pedir ao Senhor que nós sejamos sensíveis à sua voz, que nós saibamos reconhecer quando Ele nos fala, por mais que seja por meio de situações simples da vida corriqueiras. Nós não podemos pedir ao Senhor, Senhor, fala comigo, mas ao mesmo tempo colocarmos condições. É como se nós disséssemos, Senhor, fala comigo, mas eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma gloriosa. Eu quero, Senhor, que o Senhor fale comigo, mas eu quero ter aquela experiência mística, espiritual, profunda. Não, meu povo. Deus pode falar assim também, mas muitas e muitas vezes Deus está nos falando de uma forma tão simples. Mas nós não queremos essa forma simples de Deus falar. E por isso rejeitamos a palavra de Deus. Por isso deixamos de escutar a Deus diante daquela situação que nós precisamos ouvir a Deus para poder tomar uma decisão, para poder fazer uma escolha. Mas nós muitas vezes estamos fechados. Por quê? Porque Deus não se enquadrou, não se encaixou nas minhas formas de compreender que é para Ele falar. Está errado. Deus fala do jeito que Ele quiser. E Deus fala assim de uma forma simples a nós, para nós compreendermos. Que o Espírito Santo nos dê a docilidade de coração, a abertura de coração, e nos faça sempre enxergar o agir de Deus, por mais simples que seja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.